todos os planetas giram. As estrelas também giram em torno de si mesmas, asteroides, galáxias. Mas por que tudo no universo está girando? Será que é coincidência? De onde vem esse movimento de rotação presente em todo o universo? Se tem uma coisa que veremos com certeza ao observar o universo, é movimento. Tudo no universo está em constante movimento, um movimento criador, que criou as galáxias, que cria as estrelas e planetas e que é a base de toda a física do universo. A física nos mostra que o movimento é uma propriedade essencial da matéria. Diferentes tipos de movimentos estão presentes no universo, e toda a matéria, tanto na Terra como no espaço, está envolvida numa astronômica dança cósmica, onde todo movimento é resultado de movimentos anteriores e absolutamente nada está parado. Quando nos perguntamos por que os planetas giram num movimento de rotação, a resposta a essa pergunta não tem a ver só com o planeta em si. O movimento não é definido apenas pelo presente do planeta, muito pelo contrário. O movimento de rotação pode ser rastreado até o passado remoto, sendo resultado de uma sequência de causalidades que se estendem até o presente, existindo mesmo antes do próprio planeta existir. O giro da Terra e dos outros planetas pode ser reconstituído desde a época em que a matéria que hoje compõe tudo o que existe no Sistema Solar era só uma nuvem de gás e poeira perdida no meio da galáxia. E acompanhando o movimento da Via Láctea, essa nuvem já girava. A resposta mais simples e direta, então é: os planetas giram porque a nuvem de gás e poeira que deu origem a eles girava. Mas por que isso acontece? Como se dá a transmissão desse movimento? Você já deve ter lido ou escutado que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma lei muito importante e se aplica à conservação de massa, de energia e também de movimento. E quando falamos do porquê os corpos celestes estão girando, vamos focar na conservação do momento angular, pois os planetas giram e só existem devido à conservação do momento angular. O momento angular é uma grandeza física, é a quantidade de movimento associado a corpos em rotação. É dado pela seguinte equação, onde L é o vetor momento angular, m é a massa do corpo, r é a distância até o centro de rotação e ômega é a velocidade angular. Como todas as grandezas físicas, o momento angular tende a ser conservado, ou seja, para um determinado sistema, mesmo alterando os valores da equação, o resultado final deve continuar o mesmo. É a conservação da quantidade de movimento que permite que uma bailarina ou um patinador aumente sua velocidade na hora de dar um giro ao encolher os braços. Mas como isso se aplica aos planetas? As estrelas nascem a partir de imensas nuvens de gás e poeira em rotação. À medida que a nuvem se torna mais densa, a rotação faz com que ela comece a se condensar e se compactar, e quanto mais compacta, mais velozmente a nuvem gira. A gravidade contribui para que a nuvem se contraia cada vez mais, até que finalmente essa matéria em rotação colapsa e nasce uma estrela. A maior parte do gás da nuvem que deu origem ao Sistema Solar se tornou o que hoje conhecemos como o Sol. Mas anos-luz de poeira se manteve ao redor dele como um disco, chamado de disco protoplanetário, que continuou em movimento. As partículas de matéria presentes nesse disco foram se condensando e se agrupando e formando pequenos objetos que foram se fundindo em corpos maiores. E com o tempo, milhares de anos, deram origem aos planetas.
Essas partículas, por menores que fossem, já possuíam um movimento. Estavam espalhadas por uma grande área, mas à medida que se aglutinaram e compactaram para formar planetas, sua velocidade de rotação aumentou para conservar a quantidade de movimento angular, assim como a bailarina ao fechar os braços para girar. Dessa forma, os planetas giram para conservar o momento angular da nuvem que deu origem ao Sistema Solar. Em nosso sistema, os planetas gasosos gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, giram mais rapidamente em seus eixos do que os planetas internos e possuem a maior parte do momento angular do Sistema Solar. Hoje, conseguimos observar discos protoplanetários em pleno desenvolvimento ao redor de estrelas jovens através de nossos telescópios, comprovando o que tempos atrás não passava de teoria. E assim os planetas giram, criados para garantir a continuidade do movimento no universo, e não param de girar por causa de outra lei muito importante, a lei da inércia, que nos mostra que, a menos que alguma força interrompa esse movimento, os planetas vão girar para sempre. Apesar de algumas alterações de sentido, tudo no universo está girando em alguma direção. O universo é extremamente dinâmico, e não é por acaso que esses movimentos existem. A gravidade, a inércia, a conservação de energia garantem a continuidade do movimento, um movimento que pode ser rastreado até a origem do universo, no Big Bang, onde o impulso inicial deu origem a essa dança cósmica.